aí, turma, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar das funções que são bijetoras. Só que antes de falar da função bijetora, a gente precisa recordar o que era uma função injetora e uma função sobrejetora, tá? A função injetora é aquela que quando a gente tem elementos diferentes, as imagens também vão ser diferentes, não é isso? Então, você tem uma função que sai do A e chega no B. O A é o domínio e o B é o contradomínio, não é? Então, para qualquer dois elementos diferentes que você pegar aqui no A, essa função vai levar em dois elementos que são diferentes aqui no B. Então, um exemplo aqui no diagrama de conjuntos, ó. Três elementos no A. Cada um desses três elementos está sendo elevado num elemento diferente de B, em um único elemento. Aqui é a mesma coisa, ó. Os quatro elementos do A estão sendo elevados em quatro elementos de B. Aqui tem um detalhe, aqui sobrou um elemento e aqui ele pegou todos. Lembra que eu falei que aqui no B pode sobrar, né? Assim como podem pegar todos. E essa aqui não é injetora, por quê, pessoal? Por causa desses dois elementos do A que são diferentes, eles foram levados em um único elemento em B, nesse carinha aqui. Por outro lado, a função sobrejetora é aquela que para qualquer elemento em B, você encontra um elemento que está em A. Então a sobrejetora você olha o contrário. Primeiro você olha em B, certo? E depois você olha em A, ó. Então olha aqui, ó. Esse elemento aqui de B, ele chegou aqui pela F por esse elemento de A. Assim como também chegou por esse elemento aqui. Aqui não tem problema a seta chegar, duas setas chegarem no mesmo elemento na sobrejetora, tá bom? Olha aqui, ó. Esse elemento tem um elemento do A. Esse elemento que está em B também tem um elemento no A. E esse elemento também tem um elemento. Percebe que aqui, ó, quando a gente está falando de função sobrejetora, o contradomínio, o conjunto de chegada, ele não ficou vazio, né? Aqui que aconteceu, ó, sobrou dois elementos. Então, se sobra elementos, a sua função não é sobrejetora, beleza? Então, se eu pensar aqui, ó, nessa função minha, como sobrou esses dois elementos, ela era injetora, mas ela não era sobrejetora, beleza? Porque sobrou esses dois. Essa daqui, ó, ela é injetora, como a gente viu, cada setinha está indo em um único elemento e não sobrou ninguém. Quando acontecer isso, de nenhum elemento do B sobrar e a sua função ser injetora, pessoal, a gente tem a função que é bijetora, beleza? Então, uma função bijetora é aquela que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, olha que eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma função que sai do A e chega no B. Ela é injetora porque para elementos diferentes do B, imagens diferentes. Não sobrou ninguém aqui, ó, tá vendo? E cada elemento daqui, ó, ele chegou por um único elemento do A, ó. Tá vendo? Aqui ela não é bijetora. Por quê, ó? Ah, não sobrou ninguém aqui no B. Beleza, mas ela furou o fato de ser injetora. Olha o primeiro elemento aqui, ó. Quantas setinhas chegaram nele? Duas. Então aqui eu tenho elementos diferentes no A que produzem a mesma imagem. E aqui, ó, ela não é bijetora porque sobrou esse elemento que está perdido aqui, ó, e esse outro elemento. E a mesma coisa acontece aqui, ó, sobrou um elemento. Então, porque sobrou, ela não é bijetora, beleza? Então, ó, eu tenho aqui minha função. O que representa esse R? É dos reais nos reais, né? Dada por f de x igual a 3x. O que ela faz? Você dá um valor para o x e ela vai devolver 3 vezes esse valor que você deu. Então, olha aqui, ó. No 0, ela foi no 0. No 1, ela foi lá no 3. Beleza? No 2, ela está indo lá no 6 e assim por diante, ó. No menos 3, olha aqui, ó. No menos 3, ela estaria lá no menos 6. No menos 1, ela está aqui no menos 3. Lembra que eu falei que a gente vê se a função é injetora olhando o gráfico? Se você passar essas linhas que são paralelas ao eixo x, ó, ela tem que cortar o gráfico só uma vez. Olha lá, é o que está acontecendo aqui. Beleza? A mesma coisa é a função x mais 1, ó, que para cada elemento que você dá para cada valor de x, ela vai devolver esse valor somado com 1. Então, no 0, aqui é o 0, lembra? Ela deu 1.
Quando o x era 1, ela deu 2. Quando o x era 3, ela deu 4 e assim por diante, ó. Injetora, porque olha as linhas aqui, ó. Só está cortando uma vez a sua reta, beleza? E aqui, ó, a função x², ela não é injetora. Por quê, ó? Porque olha essa reta, essa linha que está passando aqui na altura do 1. Ela cortou o gráfico 2 vezes. Então, aqui ela também cortou o gráfico 2 vezes. Cortou 2 vezes. 2 vezes. E se tivesse mais, ia cortar mais vezes. Então, ela não é injetora. E como ela não é injetora, pessoal, ela fura a ser bijetora. Então, não é bijetora também. Beleza?